Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem. Quarta-feira já, né, gente? O tempo tá voando. Quando pensar que não, já é Natal, né? Bem, hoje nós vamos falar de algumas classes gramaticais bem importantes para nós, né? Que é o sujeito, o artigo, o substantivo, o adjetivo e o verbo. Vamos ver quem são essas pessoas e como elas funcionam em uma oração, tá? Então, hoje a nossa aula é 80, é 109. 109. Hoje são 25. Bem, vamos começar aqui. Vamos começar falando dos artigos, tá? O que vem a ser artigo? Vamos falar do artigo. Bem, o artigo, ele sempre, né? Ele costuma vir antecedendo o substantivo. Então, o menino, a menina, uma casa, uns animais, um animal, um homem, uma mulher, né? Então, ele vem antecedendo o artigo, o substantivo. Costuma anteceder quer dizer vir, anteceder, vem antes do substantivo. Vem antes do substantivo. O que a gente pode notar em relação a este artigo, né? Ele tem aí duas classificações. Nós temos aí, e ele também, então, esse aqui, ele é variável de gênero e número. O que quer dizer isso? Né? Gênero. Masculino. Feminino. Tá? Masculino e feminino. Escrever feminino direito aqui, comigo. Deixa eu redar tudo para cá. Mais espaço. Gênero. Masculino. Feminino. Número. Plural. E singular. O que acontece aqui com essa questão de gênero e número? Eles têm que combinar. Se eu combinar da seguinte forma: se o meu gênero está no plural, se eu estou falando de mais de uma pessoa ou mais de uma coisa, eu tenho que, na hora de usar um número, eu tenho que usar o plural. Se eu estou falando de uma pessoa, de um objeto,
uma coisa, uma situação, então eu uso o singular. Então, eles têm que caminhar junto, né? Eu não posso estar falando de várias coisas e usar o artigo no singular. Eu tenho que usar no plural. E da mesma forma, eu não posso usar o gênero no singular e depois, na hora de combinar aí, de concordar o número, eu coloco no plural, tá? Então, os dois têm que caminhar juntinhos, um com o outro, certo? Então, tá bom. Vamos ver o que mais a gente pode falar do artigo, né? Vamos ver o que mais a gente pode falar do artigo. Nós temos artigo definido. Vamos dizer, então, que eu estou falando de alguma coisa específica. Se conhece de quem está falando. Quais são esses a, as, o, os, tá? Exemplo. A menina saiu. Os papéis estão na mesa. Então, o que acontece aqui? O artigo definido, né, eu sei de quem que eu estou falando. Né? A gente entende de quem que o interlocutor está se referindo. Então, eu estou falando a menina, não é qualquer menina, é aquela menina. Tá? Os papéis estão na mesa, não é qualquer papel, são aqueles papéis. Né? Então, eu sei de quem eu estou falando. Então, o artigo definido, a própria palavra diz, né? Eu estou definindo de quem eu estou falando, eu estou definindo a quem eu estou me referindo. Bom, esse aí é o nosso caso aí do artigo definido. E a gente tem que prestar atenção que olha aqui como que é interessante, né? A menina, o artigo combina com o substantivo, né? Há uma concordância nele. O substantivo está no feminino, além de ter o gênero feminino, né? Está no singular, ó. O meu artigo é gênero feminino e o singular. No caso, no segundo exemplo aqui, eu tenho os papéis estão na mesa. O artigo está combinando com papéis, masculino, e está no plural, gênero e número. Aqui, o artigo está também combinando, concordando com o meu substantivo. Ou seja, o meu artigo está, o gênero é masculino e o número plural. Tá? Não podemos esquecer desse detalhe aqui. Bom, então agora vamos para o segundo tipo de artigo. Então, dois aqui. Vamos tirar isso aqui. Agora, esse número 2 aqui, nós vamos ver agora o artigo indefinido. Número 2.
Quem é esse artigo indefinido? No caso aí do artigo indefinido, a gente vai ver que a gente não tem a gente não tem um representante específico, né? É uma generalização, a gente generaliza aquele representante que está sendo usado ali. Então, representante não específico. Representante não específico, generalizado, tá? Então, eu estou falando aí do geral. Por exemplo, eu falo... Vamos ver primeiro quem são esses artigos. Então, Então, eu não estou falando, por exemplo, se eu falo assim, uma lição interessante. Uma lição, não sei qual, né? Eu generalizei, eu não estou especificando qual lição é essa, é qualquer uma, né? Pode ser uma lição de casa, pode ser uma lição de vida, pode ser uma lição de geografia, pode ser uma lição de ciências. Eu não especifiquei qual que é qualquer uma. Então, eu vou um exemplo aqui. Uma lição importante. Os animais do zoológico. Percebam que aqui eu não especifico o meu substantivo, né? Eu falo que uns animais do zoológico. Uns quais? De qual espécie? Estou falando de um geral, estou falando de todos os animais do zoológico. Uma lição importante. Importante, né? Então, que lição é essa? É uma lição importante, mas pode ser de português, de matemática, uma lição de vida, pode ser uma lição de história, né? Então, a gente pega um todo, a gente não especifica qual é, tá? Nós deixamos em aberto, que pode ser qualquer um, né? Uns animais, pode ser anfíbios, pode ser mamíferos, pode ser qualquer um, tá? Pode ser qualquer um animal lá no zoológico, eu não especifiquei qual que é. Então, aí entra o artigo indefinido. E outra coisa, né? Da mesma forma do artigo definido, o artigo indefinido também, ele concorda com o substantivo em gênero e número, né? Se eu estou falando de animais, eu uso uns. Se eu estou falando de lição, eu uso uma, né? Não é a palavra lição, é o que ela indica. Ela indica um substantivo que está no singular. Então, o meu artigo também tem que estar no singular. Aqui eu estou usando o substantivo no plural, o meu artigo também tem que estar no plural, certo? Então, nós temos aí a questão do artigo definido e indefinido. Bora continuar. Vamos falar de substantivo. Já que nós falamos do
Adjetivo. Vou falar agora do substantivo. O substantivo é a palavra que dá nome. Objetos, lugares, pessoas. Então, o substantivo, ele vem dar nome, né? Ele nomeia objetos, lugares, pincel, um objeto, caneta, mulher, homem, animal, quadro, apagador, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, Espírito Santo, Groenlândia. Então, está dando nome. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, que quando a gente está se referindo a nomes próprios, nomes de pessoas, lugares, né? Lugares aí é estado, país, cidade, né? Município, a gente vai escrever com letras maiúsculas, tá? Inicia com letra maiúscula, não podemos esquecer. Então, por exemplo, eu vou escrever Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Então, letra maiúscula, não posso esquecer, tá? Se você vai escrever o seu nome, por exemplo, Arthur, então, Arthur, com letra maiúscula, tá? Então, vamos continuar aqui ainda com o substantivo. O substantivo, ele tem que ter concordância com o artigo, né? Com o verbo. Ele não pode discordar disso aí, ou seja, se o meu gênero, né? Ó, o meu artigo é feminino, o meu substantivo tem que ser feminino. Se o meu verbo está no plural, o meu substantivo também vai estar no plural. Então, vamos pôr aqui. As bolas são azuis. Pronto. Então, eu tenho bolas, é o meu substantivo. Bolas está concordando com o artigo que é feminino e plural, e está concordando também com o verbo que está no plural. Então, não podemos esquecer disso. Vou colocar aqui. O prato quebrou. O prato quebrou. Perceba que prato é substantivo, é o nome dado a um objeto, ele está no singular, né? O artigo está no singular, então o substantivo está concordando com o artigo e concordando com o verbo. E também a gente vai perceber aqui que o substantivo ele está dando nome ao lugar. Por exemplo, se eu falar assim, a cidade, né? A cidade é singular, então eu tenho um artigo no singular, feminino, e tenho um substantivo também no singular e feminino. Ok? Beleza? Então, isso aí são substantivos. Vamos falar agora do verbo. Bem,
O verbo, quem que é o verbo? O verbo é a palavra que ela vai indicar número. Ela vai indicar estado, né? Ela vai dar ação, palavra que indica ação. O que mais? Ação, estado, fenômeno da natureza. Da natureza. Por exemplo, vamos pôr uns exemplos aqui. A menina saiu. Isso aqui é ação. Magali está triste. Magali está triste. Isso aqui é estado. Ontem choveu. Fenômeno da natureza. Ok? Certinho? Então, o verbo é exatamente isso. Ele vai indicar a ação praticada, vai indicar o estado, né, da pessoa, do objeto, de quem se fala, né, que é o substantivo, e ele também vai indicar o quê? Fenômeno da natureza. Choveu, né? Nevou, ventou. Então, são coisas que acontecem aí na natureza. Então, nós temos aí esses verbos aí. Outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte: o verbo, ele vai estar no presente, no passado e no futuro. São esses 3 tempos verbais aí, tá? Presente, passado e futuro. Assim, né? Para a gente analisar aí. Passado nós já vimos, coisas, né? Já aconteceu. Presente está acontecendo. E que mais? E futuro ainda vai acontecer, né? Ainda está por vir, ainda não aconteceu. Então, a gente tem esses 3 tempos verbais aí. Então, vou colocar aqui. Tempos. Presente. Passado. E futuro. Esses tempos verbais aí, nós temos que prestar atenção no seguinte: exatamente o que eu falei com vocês anteriormente, quando eu estava falando de verbo no futuro e no presente, que eu estava ensinando, né? Falando com vocês, mostrando para vocês a questão de escrever AM no final e a til, exatamente vem aqui, tá? Nesses tempos verbais aqui, como é colocado. E por último aqui nós temos o adjetivo.
palavra que vai qualificar, dar qualidade. Que dá qualidade. Ela é bonita. O céu está nublado. É bonita, né? Ela é bonita. O céu está nublado. Então, ó, nós temos aqui nublado e bonita são adjetivos. Bom? Beleza? Então, tá joia. Tá aí, né? Os principais que nós precisamos saber aí para criar nossas produções de texto, para criar nossas frases. Bom? Certinho? Bom dia, não, quer dizer, uma boa tarde, né, para vocês. Depois nós voltamos.